Fala, turma de Umbanda, bora rezar? Vou procurar organizar melhor meus vídeos, né? E vou fazer uma cronologia aí. Eu vou todo dia indicar uma planta, uma erva, um livro e uma música, né? Aí depois passo um ensinamento do dia, depois nós vamos para o nosso rezo e finalizamos fazendo um mantra, tá bom? Então, bora começar? Então, já firmei aqui minha vela. Eu firmo essa vela com o meu uri, eu firmo essa vela com o meu anjo da guarda. Que essa vela abençoe e ilumine aqui a nossa oração e as intenções de hoje. Que assim seja. Amém? Tá aí presente o nosso doentinho Dudu, o seu Preto Velho, Vovó Maria, todos aí. Então, vamos para as indicações. Vamos indicação de livro. O livro, eu indico esse daqui, ó. Conversando com Deus. Autor Neil Donald Walsch, né? Já é um livro um pouco antigo, mas acredito que você deve encontrar ele aí na internet. Não deve ser tão difícil. É um livro que foi muito bem vendido. Foi um dos primeiros livros que eu li, assim, de expansão de consciência, né? Que mudou minha vida mesmo, para melhor. E eu indico esse livro, tá bom? Indicação de planta. Eu vou indicar hoje o alecrim, né? Tanto o banho do alecrim como o chá do alecrim. O alecrim é uma planta de muita alegria, né? Ela limpa o nosso campo astral, né? Se você tomar um banho com alecrim, ela limpa, purifica. É bom para limpar traumas, né? Às vezes traumas que você nem tem consciência. O alecrim ele vai limpando, ele vai trazendo alegria. O chá de alecrim é bom até para dor de cabeça. O alecrim é uma erva coringa, né? Uma erva morna que serve para várias coisas, traz muita alegria, traz purificação do espírito. Muito bom o banho com a erva do alecrim, tá bom? E a música que eu vou indicar para vocês é a música Pássaro das Matas. Pássaro das Matas, da cantora Lakshmi Jaya. Lakshmi Jaya. Tá? Jaya, Jaya. Lakshmi Jaya. Pássaro das Matas. Pesquisa aí no YouTube. Essa música é muito bonita. Por enquanto ainda não tem no Spotify, né? Mas eu já fui em alguns eventos com a Lakshmi. Ela falou que pretende colocar aí nas plataformas, nas maiores plataformas, né? Como o Spotify. Mas você vai encontrar ela lá no YouTube, né? Ou se você entrar no Instagram da Lakshmi Jaya, deve ter algum vídeo lá dela cantando essa música. Com certeza deve ter, se você caçar lá, tá bom? Então, feitas as indicações, né? Agora vamos para a palavra do dia, né? Para o ensinamento do dia. O ensinamento do dia de hoje é que na Umbanda nós não acreditamos em um diabo, um demônio, uma força que entre em conflito com as forças divinas. A gente não acredita nisso. O que nós acreditamos é que Olorum, né, o Deus Olorum, ele criou todas as coisas, né? É um Deus único que criou todas as coisas, inclusive criou os orixás. Os orixás são forças da natureza, são aspectos, né, de Olorum. E ao criar todas as coisas, Olorum criou a luz e a sombra, né? Criou também as trevas, né? Então, nesse mundo, tudo tem uma polaridade, né? Pro quente tem o frio, pro preto existe o branco, e foi criado também aí a luz e a sombra, né? O amor e o medo, o amor e o ódio, o amor e a ignorância, né? Tudo tem a sua polaridade, tem o outro lado da moeda. E por que Olorum criou isso? Criou as trevas? Que é justamente para nós podermos experimentar essa realidade. Para essa realidade poder existir como ela existe, precisa existir essa outra polaridade, né? Então, assim, não existiria médicos se não existisse doença.
Não existiria policiais se não existisse pessoas mal intencionadas, né? Com atitudes mal intencionadas. E não existiria a experiência do bem sem a existência do mal, né? Pode ver, qualquer filme de herói que você for assistir nos cinemas, sempre vai ter um vilão, né? Ou sempre vai ter uma situação que é o vilão da história, né? Uma situação a ser superada, uma adversidade. Porque para existir uma história de herói, tem que ter alguma coisa que seja antagônico a isso, né? Então, por isso que foi criado as sombras. E, logicamente, nós também somos luz e sombra. E Olorum, tendo criado todas as coisas, ele criou aí seres de luz que trabalham na luz, seres de luz que trabalham na sombra, seres de sombra que trabalham na sombra, seres de sombra que trabalham na luz. Então a coisa é tudo muito mais complexo do que uma lutinha entre o bem e o mal, né? Até exemplifico isso dizendo: quantas vezes na sua vida você não foi ajudado por pessoas que eram consideradas ruins, eram consideradas más por um grupo, por outras pessoas, né? E quantas vezes você também não foi prejudicado por pessoas que eram consideradas boas, né? Ali no meio em que você vive, na sociedade, né? Então, todos nós carregamos essa polaridade, né? Da luz e da sombra, né? Todo bem carrega um mal, todo um mal carrega um bem. E o nosso objetivo aqui, ao evoluirmos, não é eliminar a sombra, né? O nosso objetivo não é eliminar a sombra, até porque a sombra ela tem a sua função, ela é importante. Se alguém vir fazer um ataque contra você, geralmente quem vai fazer a sua defesa é a sua sombra, né? Se você vai agir numa situação que precisa de muita determinação, de muita força de vontade, geralmente você vai estar ativando ali as suas sombras, né? Então a sombra ela tem a sua função. E o nosso objetivo ao evoluirmos não é eliminar a sombra. Nosso objetivo é ir trazendo luz para a nossa sombra e tirando a nossa sombra da ignorância e tornando ela cada vez mais dócil, mais mansa e mais controlável, cada vez mais ali no nosso controle, né? As nossas sombras é como um pitbull que você tem em casa, que com a sua família ele é extremamente dócil, mas se um belo dia você precisar que ele te defenda, ele vai obedecer às suas ordens, né? Então é mais ou menos isso, né? Acreditamos até que os grandes mestres, Jesus ou qualquer outro grande mestre que passou pela Terra, eles tinham a sua sombra, só que eles tinham essa sombra totalmente controlada, né? Ou muito mais controlada do que nós conseguimos fazer, né? E vieram dar um exemplo para nós. Então o objetivo é mais ou menos esse. Esse, né, no caso. Só que assim, nenhuma sombra ela faz conflito direto, ela entra em combate diretamente com a força criadora, né? Então, Olorum, a força criadora do universo, Deus, ele está acima do bem e do mal, ele está no controle de tudo isso, né? Então, as sombras, ela agem dentro do que é permitido ela agir, né? Se uma sombra ela está agindo, então é porque existe permissão para isso, né? E Deus está acima de tudo isso. Logo, nós não acreditamos que isso aqui é de Deus, isso aqui é do demônio. Não, tudo é Deus, tudo é Olorum, tudo é manifestação de Deus, né? Quando eu era criança, eu achava até engraçado. Eu tinha um amigo, né, que era meu vizinho, que a mãe dele, não falando mal da religião, né, mas a mãe dele era evangélica, né? Não sei nem qual igreja, né, porque existem muitas igrejas evangélicas, né? Mas aí eu ia brincar com esse menino, aí a gente ia brincar de figurinha, né, de Pokémon, Tazo, que tinha na época. Aí não podia ter nada de Pokémon porque era do diabo, era do demônio, né? Aí a gente ia assistir desenho da Disney, não podia assistir desenho da Disney porque desenho da Disney é do demônio, né? E pô, quantas lições legais eu já não aprendi com os desenhos da Disney, né? Geralmente eles têm uma lição moral bem legal, né? A maioria dos desenhos da Disney tem. E então a Amanda não acredita nisso. A Amanda acredita que tudo é de Deus. Tudo é Deus. O ambiente mais pesado, o ambiente mais leve, tudo é Deus, tudo é Olorum, tudo é uma manifestação.
da fonte criadora. Cabe a nós escolhermos o que serve e o que não serve, né? O que serve e o que não serve. Então, assim, se eu faltar na gira no domingo, isso não é um pecado, ninguém lá na Umbanda vai me julgar por isso, né? Eu já frequentei a igreja católica que eu frequentei um grupo de jovens, né? Aí no grupo de jovens era o sábado a tarde inteira, aí no final do grupo ia um padre lá rezar uma missa, né? Então a gente ficava lá das 2 da tarde no sábado, aí a missa acho que era umas 7 da noite, acabava umas 9 da noite, ficava lá o sábado praticamente inteiro, né? E no outro dia eles queriam que fosse na missa de domingo, porque era um pecado mortal não ir na missa do domingo. Aí eu questionava isso aí, falava, mas eu já não assisti a missa ontem, né? O padre veio aqui, rezou a missa pra gente aqui. Aí eles, não, mas você tá pensando errado, não é assim. E o que acabava acontecendo? Os jovens ficavam lá 2, 3 meses no máximo e depois acabavam saindo, porque era muito puxado, sabe? Eu consumia praticamente o final de semana inteira, você não tinha um tempo para sair com a sua família, um tempo para viajar, um tempo para fazer alguma coisa, né? Então é complicado isso aí. E também eu já visitei uma igreja evangélica que me chamou a atenção um jovem de 17 anos dando um relato de que ele contando, né, que os amigos da escola dele organizaram uma festa e que ele queria ir, mas ele não foi porque ele sabia que era um pecado, né? Aí eu fiquei, nossa, pô, um menino de 17 anos não poder ir numa festa, sabe? É muita privação, é muita castração, sabe? E daí que a festa vai, talvez tenha bebida alcoólica ou tenha, sabe? Faz parte da juventude isso daí. Então, na Umbanda a gente nem pensa muito nessa questão de pecado. Não, são escolhas. Escolhas que servem, escolhas que não servem. E toda escolha leva a um objetivo, toda escolha tem uma consequência. Mas são escolhas, são livre-arbítrio, né? E, e tanto é que se existe essa possibilidade de escolher é porque Olorum criou essa situação, né? Se Olorum não quisesse que você escolhesse alguma coisa, essa opção nem existiria, porque ele é o criador de todas as coisas. Deu mais ou menos para entender o meu raciocínio? Então, logo, nós não acreditamos aí num pecado, um pecado original, não acreditamos nisso, não acreditamos na existência de um demônio. É claro que existem forças trevosas, existem seres que trabalham nas trevas, né? Existem seres que vêm na ignorância e vêm evoluindo com o tempo, mas durante muito tempo eles praticam muitas maldades, né? Mas faz parte do trabalho deles, faz parte do equilíbrio do universo, né? Até o universo funcionar do jeito como funciona, é necessário que existam essas forças, né? Então é mais ou menos esse o entendimento, é essa a palavra de hoje. E vamos começar o nosso rezo, né? Vamos lá? Aqui no meu rezo, às vezes eu cito algumas divindades do hinduísmo, porque eu também gosto do hinduísmo, né? E tá tudo bem, né? Cada um faz do seu jeitinho, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Se alguém quiser frequentar uma gira e morar próximo à região de Indaiatuba, interior de São Paulo, eu vou indicar aí o templo Tuvemar. Tuvemar. Pesquisa aí no Instagram, né? Tuvemar. O templo de Umbanda, né? As giras lá são aos domingos à tarde, começa às 3 da tarde, é um domingo sim, um domingo não, né? Ou seja, de 15 em 15 dias. E se alguém também quiser participar de uma consagração da Ayahuasca, nesse mesmo local, só que aí você pesquisa no Instagram Xamanismo Florescer, né? Aldeia Xamânica Florescer, em Indaiatuba, São Paulo. É no mesmo local, né? É que são nomes diferentes para os trabalhos de Ayahuasca e os de Umbanda, tá bom? Então fica a indicação aí, vamos começar o nosso rezo. Eu não sou nenhum sacerdote de Umbanda, sou apenas um aprendiz e acredito que rezando aqui com vocês eu possa contribuir em alguma coisa, né? Em alguns momentos da minha vida eu passei por períodos difíceis que eu precisei que outras pessoas rezassem para mim, né? E agora é minha vez de tentar contribuir com alguma coisa, de tentar ajudar em algo, né? Então vamos lá? Vamos lá, vamos começar.
Vamos trazer essas coisas aqui para mais perto. A bênção Vishnu, a bênção Lakshmi. A bênção Shiva, a bênção Parvati. A bênção Brahma, a bênção Sarasvati. A bênção à Santíssima Trindade. Pai, Mãe, Vida, eu confio em Ti. Obrigado por tornar este mundo visível. Obrigado por tornar a minha vida possível. Muito obrigado por todas as bênçãos, pela saúde e pela família. Obrigado pela minha vida ser exatamente como ela é. Obrigado por tudo. Amém. A bênção Mestre Saint-Germain, a bênção ao comando Astar Sheran, a bênção Espírito Santo de Deus. Ilumine os meus pensamentos, ilumine as minhas palavras, ilumine os meus sentimentos. Que assim seja. Amém. A bênção Jesus Cristo, a bênção Francisco Cândido Xavier, nosso mestre Chico Xavier, a bênção ao mestre Masaharu Taniguchi, a bênção ao mestre Irineu, a bênção Sai Baba, a bênção ao Buda, a bênção aos grandes mestres. Ajude-nos a trazer o reino dos céus para a terra. Que assim seja. Amém. A bênção Olorum, fonte criadora, criador dos orixás, criador de todas as coisas do universo, criador do mundo espiritual, do mundo astral, do mundo material, do mundo mental, criador da luz, criador da sombra, força onipresente, onipotente, onisciente. A bênção Olorum. Muito obrigado pela minha conexão com Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Epa babá, Pai Oxalá. A bênção, Pai Oxalá. Te peço a sua paz, te peço a sua sabedoria. Muito obrigado, Pai Oxalá, por me trazer paz, por me trazer sabedoria. Muito obrigado. A bênção, Pai Oxalá. A bênção. Oxalá está aqui à direita de Olorum, né? Embora à direita de Olorum, mas da perspectiva aqui seria desse lado, né? Colocamos aqui então, beleza. Laruye, Exu. Laruye, Orixá Exu. Exu Emu Jubá. Agradeço ao Orixá Exu. Agradeço aos Exus por fazerem a proteção da minha casa, da minha família. Salve a esquerda, salve. Laruye, seu Exu Emu Jubá. Laruye, as pombagiras são Emu Jubá. Laruye, Exu Mirim Emu Jubá.
Laroye, pomba gira mirim, Mojoba. Orixá, Exu está aqui à esquerda de Olorum. Fica legal assim? Acho que fica, né? Beleza. Aqui a gente vai se adaptando, né? Não tem uma regra certinha. Odoiá Iemanjá. Eu gostaria de agradecer a minha família. Eu gostaria de agradecer por eu ter nascido nessa família que eu nasci. Gostaria de agradecer aos meus pais. Que Deus abençoe meu pai, que Deus abençoe a minha mãe. Que Deus abençoe os meus avós. Que Deus abençoe os meus bisavós. Que Deus abençoe todos os meus ancestrais. Que Deus abençoe a minha família, meus antepassados. Muito obrigado pelas minhas raízes. Muito obrigado por ter nascido nessa família. Obrigado pelos homens e mulheres que nos trouxeram até aqui. Obrigado por essa força, por essa genética, né? Por essas raízes. Muito obrigado pelos ancestrais que eu tive, que proporcionaram essa vida. Muito obrigado. Salve meus ancestrais. Odoiá Iemanjá, me limpe com suas águas. Odoiá Iemanjá, Odoiá Iemanjá. Caô Cabecilê Xangô. A bênção, Pai Xangô. A bênção. Agradeço, Xangô, pela justiça em minha vida, por todas as vezes que o Senhor agiu na minha vida, trazendo justiça. Agradeço ao Orixá Xangô. Muito obrigado pela sua justiça, pelo seu poder. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também por eu ter nascido nessa terra. Obrigado pela terra onde eu vivo, obrigado pela terra onde eu nasci. Obrigado por eu ser um brasileiro. Obrigado por eu ter nascido nesse país. Obrigado por esse povo, né? Que Deus abençoe os nossos líderes, que Deus abençoe a nossa terra, o nosso povo, a nossa bandeira. Muito obrigado por ser um brasileiro, muito obrigado por ter nascido nessa região do planeta Terra. Muito obrigado. Que Deus abençoe a minha terra, que assim seja. Amém. Caô, Cabecilha Xangô. Essa pedrinha aqui é dedicada a Xangô. Aqui é o meu palo santo. Vou fazer uma defumaçãozinha aqui. Já era para ter feito, esqueci, ó. A gente queima um pouquinho aqui do palo santo e passa aqui, ó, para defumar, né? Hoje só no palo santo mesmo, beleza? Só alegria. Ó, cheirinho bom. Ogunhê, Pai Ogum. Pai Ogum, te agradeço pela sua proteção, te agradeço por me proteger todos os dias, né? Graças a Deus hoje eu pude ir, pude voltar do meu serviço tranquilamente, sem maiores problemas. Te agradeço, Pai Ogum, pela sua proteção. Muito obrigado. Muito obrigado. Por aqui, mais ou menos, a gente vai fazer tipo um reloginho, né? Vamos ver se dá certo. O que arô, Pai Oxóssi? Pai Oxóssi, te agradeço pela sua força, né? Por me dar ânimo para trabalhar, né? Pela sua me dá força, me dá poder, né? De autoconfiança. O Pai Oxóssi é o caçador de uma flecha só, né? Certeiro. O que arô, Pai Oxóssi, o que arô. Gostaria de agradecer aí a espiritualidade que me auxilia, a espiritualidade que, que me acompanha, me dá direcionamento, proteção, me dá conselhos, né? Então eu agradeço aí os meus guias, agradeço ao Caboclo Sete Encruzilhadas, agradeço o meu anjo da guarda, o meu guri, toda a espiritualidade que me auxilia, que está comigo, eu agradeço por essa força.
Muito obrigado. Peço perdão pelas vezes que eu fui cabeça dura, peço perdão pelas vezes que eu não escutei a espiritualidade que estava tentando me alertar e agradeço por toda a força, por todo o direcionamento, pelos conselhos, pela proteção. Agradeço aos meus guias, aos meus amigos espirituais. Muito obrigado à espiritualidade que me auxilia, que me trouxe até aqui. Muito obrigado. Oxum, orarei, segure a minha mão. Me ensina essa magia de amar com maestria, quero abrir meu coração. A bênção, mamãe Oxum, a bênção. Às vezes eu me imagino tomando banho em uma cachoeira, essas águas batendo em minhas costas, nos meus ombros e levando embora toda a carga pesada, né? Me deixando limpo, me deixando purificado. Agradeço, mamãe Oxum, pelo seu amor. Muito obrigado. Muito obrigado, mamãe Oxum. Epa, rei, Yansan! Obrigado, Yansan, pela sua força, pelo seu movimento, pelos seus ventos. Epa, rei, Yansan, muito obrigado. Agradeço a Yansan, agradeço a Deus pelos movimentos que têm acontecido na minha vida. Deus me trouxe a lugares maravilhosos, a, a frequentar lugares maravilhosos, a ter experiências maravilhosas, né? Agradeço por onde eu saí, onde eu estou hoje, agradeço por todo esse movimento na minha vida, agradeço ao Orixá Yansan. Muito obrigado, muito obrigado. Atotô Omolu, Atotô Obaluayê. Agradeço ao Molu, agradeço ao Baluayê pela minha saúde e pela saúde da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado por essa força, por essa saúde, por essa vitalidade. Agradeço ao Baluayê. O Baluayê é uma divindade que nos dá vida e quando chega um momento ele também tira, né? E no caso a vida ela, ela se transforma, ela flui, né? E o Baluayê é quem determina esses momentos, essas mudanças. Agradeço por eu estar vivo, agradeço por eu estar vivendo essa experiência. Muito obrigado, Orixá, o Baluayê. Atotô, meu pai, Atotô. Saluba, Nanã. Saluba, Nanã. Orixá, Nanã. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a minha mãe por todo o carinho, por todo o aconchego, por todos os bolos que ela fez para mim, por todas as festas de aniversário, por todas as vezes que ela passou a noite acordada, cuidando de mim quando eu estava doente, pelas broncas também, né? Minha mãe me cobrava muito, questão de notas na escola, e graças a ela eu me tornei quem eu sou hoje. Agradeço a minha mãe, agradeço as minhas avós, agradeço essa força feminina, essa força maternal que me auxiliou até aqui. Muito obrigado. Salve as mulheres, salve Nossa Senhora Aparecida, salve. Salve Maria Madalena. Para quem não sabe, Maria Madalena ela era considerada por Jesus a 13ª apóstola. Ela foi muito importante na história da caminhada de Jesus aqui pela Terra. Arroboboi, Xumaré, arroboboi, o Xumaré. O Xumaré do arco-íris, da renovação. Quando você precisa de renovação na sua vida, é o Xumaré quem age, quem vem trazendo essas revoluções, né? Agradeço ao Xumaré, agradeço meu Pai. Muito obrigado por todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Muito obrigado por toda a renovação.
Muito obrigado pelas pessoas que me trouxeram esse auxílio. Eu agradeço. Eu agradeço por toda a informação que chega até a mim, informação que auxilia no meu crescimento espiritual. Eu agradeço. Muito obrigado, Orixá Oxumaré. Muito obrigado. Nosso padrinho, nosso reloginho aqui já até se completou, olha. Olha o tempo, minha mãe. Logunã. Essa pedrinha aqui eu vou dedicar para o orixá Logunã, do tempo, né? Tudo no seu tempo. Quantas vezes eu não quis fazer certas coisas na minha vida e não me foi permitido, mas logo depois de algum tempo acabaram acontecendo. Porque na hora que eu queria não era o tempo certo, né? Então eu agradeço o Logunã, o orixá do tempo, né? Que também dá o tempo necessário para nós curarmos as nossas feridas interiores. Né? Agradeço aí a Logunã. Shireoba. Agradeço ao Orixá Obá. Agradeço. Eu agradeço. Acho que estamos terminando aqui os nossos agradecimentos. Agradeço a Krishna pela sua alegria. Agradeço a Ganesha pela sua prosperidade, abertura de caminhos. Agradeço. Agradeço o Pai Velho, Vovó Maria. Eu agradeço. Só gratidão, só gratidão. E é isso aí. Vamos fazer o mantra para encerrar? Hoje pode ser o Gayatri Mantra, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente puxa o ar, segura por um momento e solta o ar entoando o mantra. Então vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Puxa o ar pelo nariz. E segura e solta pela boca, tá bom? Então vamos lá. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonam Prachodayam. Om Bhurvat Swahan Dat Savitur Vareyam Bhargo Devasya Dhimahi
Jiyo yonan prachodayan. Om Bhurvaswahan Tatsaviturvareyan Bhargo Devasya Dhimahi Jiyo yonan prachodayan. Om Bhurvaswahan Tatsaviturvareyan Bhargo Devasya Dhimahi Jiyo yonan prachodayan. Om Bhurvaswahan Tatsaviturvareyan Bhargo Devasya Dhimahi Jiyo yonan prachodayan. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os filhos de Oxalá, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Crio um campo de proteção em volta do meu rezo em 1, 2, 3. Peço que os meus guias abençoem essa água. Amanhã cedo eu irei tomar essa água e peço que ela seja abençoada pelos meus guias espirituais. Que assim seja. Amém. Eu dou aqui por encerrado as minhas orações. Muito obrigado pelos espíritos amigos que me acompanharam nesse trabalho. Muito obrigado pelas divindades que me acompanharam durante o dia de hoje e que me trouxeram até aqui. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrado o nosso rezo. Louvado seja Deus. Amém.